Boa tarde, nós somos o grupo da Brenda, Camila, Giovana, Maria Júlia de Souza, Maria e Sara e vamos falar sobre as cantigas de amigo. Iremos citar o contexto histórico, o que é a cantiga de amigo, análise literária, estrutura, linguagem e um exemplo de cantiga de amigo. Contexto histórico. As cantigas de amigos surgiram na Península Ibérica durante a Idade Média, a época em que o sistema de senhores e camponeses dominavam e o Reino de Portugal estava começando a se formar. Nessa época também o fenômeno que estava em vigor era o trovadorismo. Diferente de outros estilos que vinham de fora, essas cantigas eram puramente locais e populares, inspiradas na vida simples do povo que vivia no campo ou perto do mar. Ela era escrita, né, mesmo o lírico sendo escrita por homem, elas traziam a voz de uma mulher que sofria com a distância do namorado, que nesse caso era o amigo, que geralmente tinha saído para a guerra ou para trabalhar longe. Como quase ninguém sabia ler nessa época, essas letras eram feitas em galego-português para serem cantadas e dançadas em festas, né, que eram os jograis da época, e trazia a tradição oral, usando elementos da natureza, como as ondas do mar ou as flores, como se fossem amigos para quem elas contavam seus segredos. A cantiga de amigo é um gênero poético do período do trovadorismo, desenvolvido entre os séculos XII e XIV na Península Ibérica. Esse tipo de cantiga se caracteriza por apresentar um eu lírico feminino, ou seja, quem fala no poema é uma mulher. Nela, a personagem expressa sentimentos relacionados ao amor, principalmente a saudade, a espera e o sofrimento pela ausência do amado, chamado de amigo. Apesar da voz feminina, é importante destacar que essas cantigas eram escritas por homens, conhecidos como trovadores. Além disso, as cantigas de amigo costumam apresentar linguagem simples e musical, pois eram feitas para serem cantadas, repetições e refrões que reforçam o ritmo, presença da natureza, como mar, rios e árvores, que muitas vezes funcionam como confidentes dos sentimentos do personagem. Assim, a cantiga de amigo representa uma forma importante de expressão da literatura medieval, destacando-se pela musicalidade e pela forma sensível de retratar os sentimentos amorosos. Podemos perceber que o tema central das cantigas de amigo é a saudade e o sofrimento amoroso. Geralmente são causados pela ausência do amigo, que é o ser que é amado. É interessante notar que o eu lírico é feminino, ou seja, quem fala é uma mulher que expressa seus sentimentos de forma bem íntima e emocional. Além disso, aparece muita presença de interlocutores, como a mãe, as amigas ou até elementos da natureza, com quem essa mulher conversa sobre o que está sentindo. O tom dessas cantigas costuma ser melancólico e sensível, mas em alguns momentos também podem trazer um pouco de esperança, principalmente em relação ao reencontro com o amado. Por fim, a linguagem é simples e fácil de entender, com bastante repetição e paralelismo, o que reforça a musicalidade, já que essas cantigas eram feitas para serem cantadas. Agora, falando da estrutura das cantigas de amigo, elas são até simples, mas bem organizadas. Um ponto bem importante é o paralelismo, que é quando os versos se repetem com pequenas mudanças. Isso ajuda a reforçar a ideia e também a dar um ritmo para o poema. Também tem muito refrão, que é aquela parte que se repete ao longo da cantiga. Isso mostra que elas eram feitas para serem cantadas, então precisava ser fácil de se lembrar. As estrofes geralmente são curtas e os versos mais diretos. Não é uma linguagem complicada, mas mesmo sendo simples, consegue transmitir bem o sentimento. De modo geral, essa repetição de elementos estruturais contribui para a construção de um ritmo constante e harmonioso, além de facilitar a memorização. Isso reforça o caráter oral e musical das cantigas de amigo, aproximando o texto da performance e da tradição popular da época. A linguagem é simples e popular. É uma linguagem direta e acessível, diferente das cantigas de amor, que são mais formais. Isso acontece porque imita a fala do povo, principalmente das mulheres. A voz é feminina, apesar de serem escritas por homens. As cantigas são narradas por uma voz feminina amiga que fala sobre o amado. A repetição. Um dos traços mais marcantes é a repetição de versos ou estruturas chamadas de paralelismo. Isso cria ritmo e musicalidade. A musicalidade. A linguagem é feita para ser cantada, então há ritmo forte, rimas e refrões. A presença da natureza. Elementos da natureza aparecem como interlocutores com quem a personagem conversa, como mar, rios, árvores e vento. Esses elementos muitas vezes refletem os sentimentos da personagem.
O tema é amoroso, saudade e espera. A linguagem expressa sentimentos como saudade, tristeza, espera pelo amado, alegria no reencontro. É comum também a presença de falas, como conversas com amigas, mãe, elementos da natureza. Exemplo de cantiga de amigo. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se fera sido. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se ferra sido. Se vistes meu amigo, o porquê eu suspiro, e ai Deus, se ferra sido. Se vistes meu amado, porque é grande coitado, e ai Deus, se ferra sido. Ondas do mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo, digam que virá cedo. Ondas do mar agitado, acaso vistes meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amigo, aquele por quem eu suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amado, porque quem tenho grande cuidado, preocupado? Queria Deus que ele venha cedo. Agora analisando a estrutura da cantiga de amigo. Ela vai ser dividida em pares de estrofe que vai repetir a mesma ideia, só mudando algumas palavras. Isto é, o paralelismo. E no final de cada parte tem um refrão, que é um verso que se repete sempre. Tudo isso serve para dar ritmo, musicalidade e reforçar a mensagem do poema, o que deixa o poema mais fácil de memorizar. Como dá para se notar no exemplo, o eu lírico é feminino e expressa uma profunda saudade do seu amado. O tema central da composição é justamente esse misto de espera e sofrimento amoroso. Um detalhe fundamental que reforça a angústia da personagem é o refrão, que repete a frase "E aí, Deus, se verrá cedo", pontuando o desejo dela pelo retorno do amigo. A estrutura do poema também chama atenção pelo uso de paralelismo, que é a repetição de frases com pequenas variações entre as estrofes, seguindo esquemas como AB e BC. Essa técnica, somada aos versos rimados como pares Vigo e amigo ou amado e coitado, confere uma musicalidade única ao texto, evidenciando que ele foi feito originalmente para ser cantado. Por isso, observamos que a natureza aparece como uma confidente da protagonista, estabelecendo um verdadeiro diálogo com o mar sobre seus sentimentos.